Então vamos lá. Então aparentemente agora o Giro da Bolsa é o programa oficial do almoço, né? As pessoas falam que ficam esperando aí para fazer as refeições no horário do Giro da Bolsa. Tô aqui comprometido com a fome de vocês. Vou trazer aí as principais notícias da semana no mercado financeiro. Para você que não conhece esse programa, a gente faz um compilado aqui trazendo tudo que é mais importante, incluindo os relatórios trimestrais ali. Cara, é realmente uma delícia. Eu gostaria muito que esse programa existisse antes de mim, para eu não ter tido que fazê-lo, né? Porque a gente tem que gravar ele no fim de semana aqui, não é aquela das coisas mais gostosas do mundo, então já dá aquela likeada aqui, já deixa o seu comentário e se inscreve aí, quem é Sardinha Raiz já fez isso lá do começo. O Ibovespa abriu a semana aí com 113.750,80 pontos e acabou fechando aí em 115.253,31 pontos, o que dá aí, em números percentuais, uma alta de 1,50% na semana. E aí assim, cara, foi uma semana que, honestamente, eu imaginei que o negócio ia dropar feio. Aí você fala assim, Raul, por que você imaginou que ia cair, né? Quando a gente começou ali com aquele rolo, Bolsonaro chamou os chefes das Forças Armadas ali para trocar aquela ideia, aparentemente tentou aí fazer alguma coisa ali, não vou chamar disso, acho meio complicado, né? As pessoas não entendem. Então assim, ele tentou fazer uma confusão ali, vamos chamar de balbúrdia. Tentou fazer uma balbúrdia ali, parece que não rolou, e aí acabou que eu achei que a Bolsa de Valores ia cair mais, mas não caiu tanto, não deu em nada. Isso aí o mercado não se preocupou muito e a gente vai aqui desenvolver as principais notícias então que a gente teve nessa semana aí no mercado financeiro diretamente, fora do noticiário político, e parece que não impactou muito aí o mercado não. Então a dona da Centauro aí, que aparentemente está de ticker novo na Bolsa de Valores, né, mudaram aí de CNTO 3 para SBFG3 ali, a antiga CNTO aparentemente, porque agora eles estão se enquadrando como Grupo SBF, né? Ficou muito bom, interessante esse nome aí, melhor que Centauro não era não, eu gostava de falar a CNTO3 aqui, era mais gostoso. Então eles apresentaram aí o resultado do quarto trimestre de 2020, e o último trimestre aí marcou uma transição para a empresa que possui uma plataforma integrada aí no segmento de esportes, né? Eles estão unindo aí então artigos esportivos ali com a Fisia, empresa com licenciamento da Nike, que é da Centauro agora, distribuição de varejo de artigos esportivos com a Centauro, e agora tem o grupo de mídia e entretenimento ali com a NWB, a dona do canal Desimpedidos. Então a empresa tem um conglomerado completo ali, representação da Nike, distribuição de produtos de diversas marcas ali pela Centauro e venda dos próprios produtos da Nike, e agora ainda tem um canal de entretenimento ali para ter um custo de aquisição de clientes, um CAC aí que a gente chama de baixo custo, né? A receita bruta já retirada das devoluções apresentou um crescimento de 10,9% no quarto trimestre de 2020. Quem acompanha aqui o canal já imaginava que isso aconteceu, eu falei sobre essa parceria da Centauro em relação com o ano passado, aí, alcançando 1,39 bilhão de reais no total, incluindo a Fisia, resultados de dezembro de 2020, né? Com um crescimento de 67,4% nas vendas digitais da Centauro. No consolidado de 2020, a receita apresentou aí uma queda de 10,5%, puxada pelo tombo de 27,5% ali nas vendas de lojas físicas, porém parcialmente compensado pelo crescimento de 69,3% nas vendas digitais, modalidade que já responde aí por mais de 1/3 das vendas do grupo. Então, hoje em dia, 1/3 de todas as vendas da Centauro vem aí dos canais digitais, uma empresa que está vindo forte na digitalização, já tinha o trabalho com Omnichannel e tudo. Eu tenho um vídeo aqui só falando por que eu investi em Centauro lá atrás ainda, meu preço médio nela é horroroso, inclusive, né? E eu mostro aqui para vocês na carteira pública, tem vezes que vocês devem questionar a minha sanidade de manter minha posição nessa empresa, mas é uma empresa que eu gosto muito e cada vez mais da estratégia que estão adotando. A rentabilidade da empresa caiu, atingindo um prejuízo líquido ajustado normal, questão de aquisição, né? Excluindo efeitos não recorrentes de 29 milhões contra um resultado positivo de 151 milhões em 2020. Normal também pelas lojas fechadas, muita notícia complicada para a Centauro. Então a gente espera aí uma reação positiva do mercado no preço das ações da companhia no curto prazo, tá? E foi de fato o que aconteceu. Hoje não tem mercado, mas na quinta-feira ali tudo, os ânimos dos investidores de Centauro estão bem aquecidos ali. A gente vai falar aqui agora de M. Dias Branco, né? M. Dias 3, uma empresa aí que, cara, muito holder tem em carteira, uma empresa ali do ramo de produção de alimentos, dona de várias marcas ali, normalmente atreladas à farinha de trigo, né? Ou seja, macarrão, massa de macarrão, biscoito, bolachinhas, né? Esse tipo de coisa aí que eles fazem. Então a M. Dias Branco aí apresentou um resultado promissor até o terceiro trimestre de
2020 por conta do auxílio emergencial. Aí você fala assim, Raul, o que tem a ver M. Dias Branco e auxílio emergencial? Gente, quando você tem um auxílio emergencial para comprar alimentos, né, os brasileiros costumam comprar muito alimentos à base de farinha de trigo. Isso impactou diretamente nos resultados da M. Dias Branco, que vende esses alimentos de primeira necessidade. Ela é líder em massa, biscoito, óleo, alimentos relacionados ao trigo ali de modo geral. Então esse terceiro trimestre do auxílio emergencial acabou impactando a empresa, porém a alta do trigo, do preço do trigo que está muito em alta, e do óleo de palma e do câmbio está muito desfavorável e acabou pressionando as margens que nesse quarto trimestre de 2020 vieram abaixo do esperado e afetaram negativamente esse resultado que poderia ter sido maravilhoso aí. O ponto positivo foi o aumento na receita líquida da empresa no quarto trimestre de 2020, mesmo com a queda forte na demanda aí no último trimestre, né, depois que acabou o auxílio emergencial, alcançando 1,7 bilhão de reais, aumento de 0,4% ainda em comparação com o quarto trimestre de 2019. No ano a empresa cresceu aí 18,8% quando a gente olha para a linha de receita líquida, alcançando aí 7,25 bilhões de reais. Já os pontos negativos ali ficaram na produtividade da empresa no quarto trimestre de 2020 e nessas margens operacionais aí, como dito, que foram pressionadas pela alta do trigo e do dólar no mercado internacional. Então assim, teve um ponto positivo muito grande, só que a produtividade não acompanhou, as vendas ali poderiam ter sido maiores ainda, e tem também esse descontrole com câmbio, coisa toda, a margem acabou reduzindo um pouquinho. A gente espera uma reação negativa aí do mercado nas ações de MDA3 no curto prazo, talvez até a médio prazo, porque essa pressão nos custos ainda deve continuar por mais algum tempo, pelo menos até o Brasil começar a conseguir dar uma controlada no câmbio. Então a Enauta aí, antiga Queiroz Galvão, né, fundada em 2010 ali, abriu capital em 2011, a Queiroz Galvão teve alguns envolvimentos aí com os negócios complicados e acabou tendo que mudar de nome, né, Queiroz Galvão? Então a empresa aí do ramo de petróleo e gás natural, também trabalha ali com biocombustíveis, atua na exploração e prospecção além do refino e distribuição, né? Então a receita líquida ali da Enauta, Enat3, né, apresentou uma contração de 53,8% no ano contra ano ali, totalizando 186,9 milhões no quarto trimestre de 2020, que veio acima das expectativas. A produção média diária do período sofreu especialmente devido aos problemas operacionais ali no FPSO do campo de Atlanta. Em fevereiro de 2021, houve aí uma retomada da produção de Atlanta, né, com previsão de retorno de outros 2 poços do sistema de produção antecipada, ali, o SPA, no segundo semestre do ano. Houve também um aumento significativo no custo de extração na comparação anual de 145% por ano, totalizando $40 por barril aí, né, $40,80 ali. O EBITDA da Enauta, excluindo as despesas de exploração dos poços secos ou subcomerciais, registrou um recuo aí de 47% na comparação anual, totalizando 137,3 milhões no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido da empresa apresentou uma queda de 68,7% no ano, lapada, né, lapadona mesmo, totalizando aí 38,2 milhões de reais no trimestre. A empresa apresentou números melhores do que o esperado, porque assim, o mercado é um mercado de expectativas. A gente tem que lembrar sempre da Bolsa de Valores isso. Raul, mas veio tudo fudido. Sim, mas se a expectativa era que tudo ia acabar, o tudo fudido é menos pior. Então acabou aí que a empresa sinalizou uma recuperação de sua operação e dessa forma esperamos um impacto positivo então no preço das ações de Enauta no curto prazo. Enat3 aí. O IBR3 e o IBR4, já falei na semana, né? Mas agora é o que? Liberação dos resultados trimestrais, rolou uma chulapada aí. Uma das maiores empresas ainda de telecomunicações do Brasil, já tem uma organização para vender o lado móvel ali, tarará, mas ainda temos que continuar chamando assim. Fundada em 1998, apresentou de 2010 até agora um crescimento de 98% negativos no preço das ações. A Oi tem um resultado aí dentro do esperado, falei sobre ela, foi interessante, estou brincando aqui, mas veio um resultado bem em linha com o que a galera que estava torcendo por ela esperava. A Oi BR3 e a Oi BR4 aí, então, apresentaram uma receita ali de 4,77 bilhões no trimestre, uma queda de 2,9% em relação ao quarto trimestre de 2019. O resultado foi impactado aí pela queda de 5,7% em relação ao mesmo trimestre de 2019 no segmento residencial e de 3% no segmento de mobilidade pessoal. E dentre os poucos destaques positivos, né, desse resultado dela, destacamos aí um crescimento de 288,5% em relação ao quarto trimestre de 2019 nas receitas de fibra ótica,
que é o que a Oi está investindo agora, atingindo aí 480 milhões de reais. A companhia apresentou um EBITDA, que a gente gosta de falar aqui, recorrente de 1,49 bilhão de reais, um crescimento de 5,5% aí em relação ao trimestre do ano anterior. Por fim, a empresa apresentou lucro líquido de 1,8 bilhão, revertendo um prejuízo de 2,15 bilhões visto no quarto trimestre de 2019. Apesar desse bom resultado aí, o lucro líquido maior que o próprio EBITDA da empresa foi impulsionado por 3,4 bilhões em créditos fiscais devido aos prejuízos. Sem esses créditos, a companhia teria fechado no prejuízo. O que acontece, bonitão? Vamos aqui, ela vai pagando ali os impostos, só que o Estado presume ali que a empresa está tendo lucro, e ela não estava. Ela fala assim, ô Estado, você tá doidão? Tô pagando imposto para você e tô tomando na tarraqueta aqui. O Estado, ixi, não podia ter cobrado não. Aí devolve. É só isso. O resultado da Oi foi em linha com o esperado. A companhia vem tendo aí queda em suas receitas já há alguns anos, né? Por isso não acreditamos que o resultado em si tem um impacto no preço das ações que a companhia Oi BR3 no pregão do dia do resultado. Acabou tendo ali, de fato, né, um resultadozinho de 7%, começou subindo, depois foi desanimando. Foi igual a pipa do vovô, subiu, mas não se manteve lá em cima. Então aqui, meus índios, é o seguinte, Raul, vocês sempre me perguntam, que empresa que vai pagar dividendos esse mês agora? E não dá, né, pra eu ficar aqui todo mês falando todas as empresas vão pagar dividendos em que data. Então é o seguinte, meus índios, se você quiser saber todas as empresas vão pagar dividendos em abril, tem um linkzinho aqui, eu posso até começar a trazer isso para vocês aqui, se vocês quiserem muito, mas eu deixei um link aqui embaixo com um relatório, conversei com a galera da Levante, prepararam esse relatório gostoso para vocês, vão fazer aí todo mês agora, e você pode clicar aí e já baixar. Agora, se vocês quiserem em vídeo isso, sei lá por que razão vocês querem me ver ficar falando assim, tá empresa pagar dividendo em tal dia, tá empresa pagar dividendo, você comenta aqui, eu quero, eu gosto de ser torturado. Aí você comenta aí que eu faço esse vídeo, né? Porque o canal é pra vocês, né? Se vocês gostam disso, eu não sei por que vocês querem que eu fique falando, mas eu posso ficar falando, né? Não tem problema, deve ser pra vocês almoçarem, porque agora eu descobri que eu sou utilizado de válvula de escape para almoço, tô realmente muito indignado. Baixa o relatório aí que é de graça, tá? Eu só falei aqui. Cara, olha o que a gente tem aqui. A Enjoei atraiu mais compradores e vendedores aí para a plataforma. O que rola? O Enjoei é uma plataforma, para você que não conhece aí, já conheci a dona do Enjoei, sabia? Troquei uma ideia com ela num podcast uma vez, ela foi gravar um podcast quando eu era ainda diretor de uma agência de publicidade ali, né? Então o que rola? O Enjoei, ele é uma plataforma ali onde você pode vender produtos que você já utilizou, só que não produtos baixa astral. Um produto legal, um Apple Watch, por exemplo, que está novinho ali, você vai lá e vende, né? Então essa empresa é um negócio interessante, é um Mercado Livre meio chique ali. É a glamourização do bazar, glamourização do... Como é que chama esse lugar onde a gente vai... É a glamourização do brechó, que é o Enjoei. Então eles atraíram mais compradores e vendedores na plataforma, né? O volume total de vendas da Enju, como é Enju 3, cresceu 95% no quarto trimestre de 2020 na comparação com o quarto trimestre de 2019, atingindo 162 milhões de reais aí. O ótimo resultado foi impulsionado por um salto em diversos indicadores da empresa, entre eles o crescimento de 105% no número de compradores e 74% no número de vendedores, na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 209 mil e 192 mil, respectivamente. Com o aumento das vendas, a receita bruta da companhia atingiu 30,3 milhões no trimestre, representando um aumento de 55% em relação ao quarto trimestre de 2019. A empresa teve aí um EBITDA negativo de 18,9 milhões no trimestre, representando uma piora em relação aos 11 milhões do quarto trimestre de 2019. O resultado foi fortemente impactado pelo pagamento de remuneração em ações da companhia. Tirando esses efeitos, o EBITDA teria sido de 7,3 milhões, uma melhora substancial em relação ao quarto trimestre de 2019, que não teve esses efeitos. A empresa entregou um crescimento acentuado, em nossa visão, acima das expectativas em termos de vendas brutas, de GMV, e esperamos um impacto positivo no preço das ações de Enju 3 no curto prazo. A CVC aí apresentou o resultado dela, né? As reservas confirmadas da CVC Corp no quarto trimestre de 2020 foram de 1,85 bilhão de reais, cerca de 78% acima do terceiro trimestre de 2020, porém ainda 63% abaixo do mesmo período do ano anterior. No ano, as reservas confirmadas ficaram em cerca de 6,37 bilhões de reais, cerca
de 67,1% abaixo de 2019, com receita líquida total de apenas 517 milhões de reais em 2020 contra 1,73 bilhão no ano anterior. Cara, a pandemia pegou a CVC assim, em cheio, arrebentou com ela, travou a coluna dela, não sei nem como que teve 517 milhões assim. Honestamente, eu até acho que tá até bom, né? Eu não sei como é que elas mantiveram, principalmente a operação, porque é muito complicado o momento que a gente tá passando. Então assim, tanto as operações do Brasil como da Argentina tiveram resultados negativos em mais de 60% nas reservas e receita líquida, com o consolidado do ano fechando um prejuízo líquido aí de 1,23 bilhão, que teria sido cerca de 50% pior para 1,8 bilhão de reais, caso não houvesse um efeito de reversão do imposto de renda diferido, né? Com efeito positivo no resultado líquido contábil em torno de 600 bilhões. Então poderia ter sido pior ainda. O número de passageiros transportados no trimestre teve forte aumento em relação ao terceiro trimestre de 2020, saindo do patamar de 400 mil para 2 milhões, porém ainda 40% abaixo dos 3,3 milhões de passageiros em quarto trimestre de 2019. E cara, foi muito ainda se você olhar bem, né? A galera conseguiu viajar ainda. Os resultados vieram bem negativos em comparação ao ano anterior, juntando com a nova onda da pandemia no Brasil e a pressão de uma possível ação judicial, mesmo que a favor da empresa. Dessa forma, esperamos uma reação negativa no preço das ações da companhia CVC-B3 no curto prazo. É muito complicada a situação das empresas aéreas, porque essas empresas já eram vulneráveis, elas não controlam o preço de nada, o câmbio do dólar, tarará, tudo impacta na vida dessas empresas, preço do combustível, regulação nova, tudo impacta ali, e além de tudo vem uma pandemia, arrebenta com elas. É por isso que eu falo, eu separo as empresas que dependem desse setor em dois tipos, as que já faliram e as que ainda vão falir. É muito complicado. O Brasil tem uma página no Wikipedia, se você quiser buscar depois, você busca lá, empresas aéreas que faliram, você tem uma lista ali, um cemitério de empresas aéreas com mais de 50 e poucas, assim. É um setor muito complicado, é para quem entende mesmo. Tem gente que entende muito bem desse setor aqui, tá? Estudaram a fundo e aí o cara pode falar ali com mais tranquilidade, mas para mim, é muito difícil, não investiria jamais. Eletromídia, forte queda na margem, né? Então a Eletromídia aí, a LMD3, aquela empresa com aqueles telões ali com notícias e tudo mais. Cara, se vocês quiserem pôr notícias do mercado financeiro aí, cara, em texto, a gente tem lá o site do Investidor Sardinha ou Eletromídia. Vocês podem botar aí, a gente é muito bom, você pode olhar lá, a gente tem vários insights legais lá, nosso site produz mais de 10 artigos por dia, coisa maravilhosa, inclusive se você não conhece ainda, eu não divulgo aqui, né, investidorsardinha.r7.com, parceria aí com a Record, muito legal, recomendo aí que vocês acessem, recomendo a Eletromídia que me coloque lá para eu poder divulgar minha cara, ficar mais famoso e vender mais coisa, ganhar mais dinheiro e fazer IPO. Então tá dependendo aí da Eletromídia. O nosso IPO... O que eu tô falando? Não tá dependendo não, filha da venda. Mas bota a gente lá, Eletromídia. Aumentou o número de painéis instalados aí em 4,2%, né? Chegando a 55 mil no total, mesmo em cenário de pandemia, com queda na circulação de pessoas na audiência de modo geral. Como os destaques negativos aí da Eletromídia tivemos. Primeiro, queda forte na margem bruta no trimestre de 59,6% para 33,9%, com lucro bruto atingindo apenas 36,1 milhões contra 63,1 milhões no quarto trimestre de 2019. No consolidado do ano, o lucro bruto ficou em 88,8 milhões de reais, queda de 32,4%, com margem de 33,1% contra 44,4% em 2019. Segundo, prejuízo aí líquido de 29,7 milhões em 2020, que teria sido maior caso não houvesse efeitos da amortização por ágio na aquisição da Elemedia, que é uma empresa que a Eletromídia comprou. E ajuste de contrato de prestação de serviços de partes relacionadas encerradas com a IPO da empresa. Terceiro, consumo de caixa líquido no trimestre de 41,1 milhões, consumiu muito, puxado sobretudo pelo aumento de endividamento proveniente da emissão de debêntures para reforçar o caixa da companhia em período de pandemia e aquisição da Elemedia. Enxergamos uma reação negativa no preço das ações da Eletromídia no curto prazo, com os resultados ligeiramente superiores ao esperado em termos de receita líquida, mas a rentabilidade bem abaixo da expectativa, com forte queda na margem bruta, né? Neogrid, NGRD3, uma empresa que acabou de fazer IPO e já tem apaixonados aí, né? O primeiro resultado da empresa, será que veio bom? Não. Queda no EBITDA decepciona. Então a Neogrid NGRD3 apresentou o resultado dela do quarto trimestre de 2020, o primeiro depois do IPO em dezembro, né? A empresa apresentou receita líquida de 58 milhões de reais, um crescimento de 11,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Do total da receita, 92,3% foi recorrente, atingindo aí 53,6 milhões de reais e representando um crescimento de 10,2%. A empresa apresentou no trimestre uma elevação nos custos de software aí de 30
32,7% em relação ao quarto trimestre de 2019, atingindo 20,8 milhões de reais. O resultado da migração dos softwares da companhia para a nuvem, né? Com o objetivo de melhorar o nível de serviço para os seus clientes. O EBITDA caiu 2,9% na comparação anual, atingindo aí 16 milhões no trimestre. O tombo mesmo foi o crescimento da receita, foi atribuído aí o aumento pontual no trimestre das despesas com remuneração via ações para executivos antes do IPO. Por fim, o lucro líquido foi de 3,8 milhões, um crescimento de 12,2% em relação ao quarto trimestre de 2019, impulsionado por uma queda de mais de 4 milhões no prejuízo financeiro em relação ao quarto trimestre de 2019. O resultado veio com boas tendências de crescimento de receita, porém enxergamos aumento nos custos consequente, queda no EBITDA decepcionante, esperamos impacto negativo no preço das ações de NGRD3 no curto prazo. Então, as notícias de hoje são essas, meus lindos. Muito obrigado aqui pela participação de vocês, meus consagrados. Um beijão. O vídeo de hoje foi só, agora você já almoçou provavelmente, espero que eu tenha dado o timing certo aqui do seu almoço e você pode curtir sua vida. Até mais.